Bom dia, alunos do primeiro ano da Escola Valtessar. Nós vamos resolver hoje as questões 3 e 4 da nossa atividade. Lembrando que nós postamos uma atividade com 10 questões, com 10 itens, lá no Classroom e também nos grupos de vocês, lá primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C, até o primeiro ano F, né? Então a gente respondeu ontem aqui neste mesmo espaço as duas primeiras questões, primeira e segunda, e hoje vamos responder a questão 3 e a questão 4. Lembrando que dessas questões serão sorteadas 5 para a nossa competição, a nossa atividade avaliativa de segunda-feira, que será realizada aqui no Meet, né, no nosso encontro toda segunda-feira às 8h40. Então vamos passando aqui as questões que já resolvemos, né? Primeira questão, o gabarito deu letra D. Segunda questão, o gabarito também deu letra D. E na terceira questão a gente vai resolver agora. O tom pessimista apresentado por Camões no epílogo de Os Lusíadas aparece em outro momento do poema. Isso acontece no episódio do Gigante Adamastor, do Velho de Restelo, de Inês de Castro, dos 12 de Inglaterra, do Concílio dos Deuses. Então a gente vai observar o seguinte, que no epílogo, né, aquela parte final que encerra a grande epopeia de Camões, Os Lusíadas, ele faz uma espécie de profecia sobre o destino de Portugal, né? A gente já havia falado ontem que para ele não era difícil, porque ele, olhando para o passado, ele viu o que aconteceu com o Império Romano, né? Então também não é difícil ele conceber essa possibilidade de, também com os portugueses, com a sua expansão marítima, algo dar errado, tá certo? Então, além nesse epílogo, né, ele também vai ser demonstrado um tom pessimista. Em que episódio? No Gigante de Adamastor. O Gigante de Adamastor é aquele gigante de pedra, né, que tenta obstruir a passagem das naus de Vasco da Gama, é a personificação do Cabo das Tormentas, né, que representa o medo português. E depois de falar sobre que os marinheiros vão se dar mal e tudo, mesmo assim, Vasco da Gama o enfrenta, levanta a voz para ele, e ele conta a sua história de amargura, né, que deixou assim tão triste, tão pessimista. E aí nesse momento Adamastor vai embora e as naus de Vasco da Gama podem seguir viagem. Então o Gigante de Adamastor representa, na verdade, o medo português, e a vitória sobre ele representa a vitória sobre o medo, né? Então nós temos aí um momento interessante, bastante lírico, né? Bastante interessante dos Lusíadas. Mas não é, o Gigante de Adamastor não é pessimista, ele apenas tenta medrar, né? Tenta atormentar, já que ele é o cabo das tormentas, atormentar os marinheiros para que ele desista dos seus propósitos, tá? O episódio de Inês de Castro a gente já havia observado aqui. No episódio de Inês de Castro nós vamos ter a história da amante de Dom Pedro I, né, narrada por Camões, em que, ao se ausentar Dom Pedro I de Portugal, não é nosso Dom Pedro I, é de Portugal, ela é assassinada. Sendo ela então assassinada, o que acontece? Dom Pedro retorna, manda desenterrá-la e coroa. É um episódio contado lá, muito bonitinho, lá na questão lá no poema épico Os Lusíadas. Os 12 de Inglaterra também é uma história interessante contada por um dos marinheiros, né? Ele conta a história que 12 damas inglesas foram difamadas por 12 cavalheiros também ingleses, e aí ela procura proteção entre os ingleses e não encontra. Não encontrando, ela pede a proteção dos portugueses. Então 12 cavaleiros portugueses, na verdade 13, né, segundo a história oficial, 12 cavaleiros portugueses vão até a Inglaterra e lá enfrentam os 12 cavaleiros ingleses e os vencem, tá certo? E o Concílio dos Deuses nos vai narrar o conselho, né, o momento em que os deuses os deuses do Olímpio se reúnem para discutir o destino de Portugal e o destino
da empreitada de Vasco da Gama, tá certo? Então, nesses episódios aí nós não temos essa visão pessimista, nós vamos ter essa visão pessimista exatamente com o Velho de Restelo. Olha como o nome é interessante, Velho de Restelo. O que significa o velho? O velho é o passado, né? Então, nesse caso, nós vamos ter o passado medieval confrontando com o presente, que é o moderno, que é aquele momento renascentista das grandes navegações. E esse velho, ele é pessimista, né? Ele diz que não vai dar certo, que as naus vão naufragar, que chegando à Índia eles serão torturados, ou seja, toda aquela história, né, de quando o velho não quer que o novo sobreviva, não quer que o novo faça uma determinada atividade, sempre com o pessimismo. Então, na verdade, o Velho de Restelo é um episódio interessante, é o confronto do velho medieval com o novo, né, o novo moderno, né, que vai exatamente levar essa mensagem pessimista. Então, o tom pessimista apresentado por Camões no epílogo, Camões já profético, né, aparece em outro poema, em outro momento do poema. Isso acontece no episódio do Velho de Restelo, tá certo? Então vamos aqui para a quarta questão. O classicismo português propriamente dito, aliás, o classicismo propriamente dito tem por limites cronológicos em Portugal as datas de... nós temos aqui várias datas, né? 1500 e 1601, 1434 e 1516, 1502 e 1578, 1527 e 1580, 1198 e 1434. Então, essa data limite que a gente costuma utilizar são os marcos inicial e final, né? Nós temos o marco inicial, quando um determinado momento literário eclode, né? E temos o marco final, quando um outro momento começa a surgir, um outro movimento literário, cultural começa a surgir, fechando aquele ciclo. E no caso do classicismo, nós vamos ter o ano de 1527, que é quando Sá de Miranda, né? Sá de Miranda, retornando da Itália, chegando a Portugal, leva a medida nova, leva o verso decassílabo e leva também consigo o soneto e, claro, as novas ideias, né? O doce novo que está florescendo na Itália, que é o berço do Renascimento, né? Então leva para Portugal, e aí esse ano de 1527, com a chegada de Sá de Miranda, é considerado o marco inicial do classicismo. E 1580, com a morte de Luís de Camões, eu até falei aqui ontem, 1572, com a morte de Luís de Camões, tá? Mas há aí digamos assim, uma confusãozinha com relação aos autores. Para alguns ele morreu em 1580 e para outros em 1572. E fica essa confusãozinha aí que a gente não vai, com certeza, não somos nós que vamos aqui acabar com essa questão, tá certo? Então ficamos aí o marco inicial do classicismo português, o ano de 1527, e o marco final do classicismo português, o ano de 1580, com a morte de Luís Vaz de Camões, tá ok? Amanhã a gente volta resolvendo mais as duas questões de número 5 e de número 6. Então fiquem todos com Deus, um bom dia e até amanhã.